Vamos lá, nono ano, vamos corrigir então a quarta coletânea de atividades. A número 1, simplifique os radicais. Da letra A até a letra E, dentro da raiz, a gente tem uma potência, onde a base é uma letra. E da letra F até a letra J, a gente tem dentro da raiz uma potência cuja base é um número. Então, fica mais fácil para entender e visualizar a regra da simplificação de radicais, aonde a gente tem os números. Fica mais fácil de compreender aonde a gente tem números do que aonde a gente tem letras. Mas a regra é a mesma para ambas as partes. Então, vamos lá. Ó. Raiz quadrada de A elevado a 7. Se a raiz é quadrada, eu tenho que eliminar o meu A, a minha letra A, em grupos de 2 em 2. Eu vou separar minha letra A em grupos de 2 em 2, para eu poder tirar essas letras e ver qual que vai sobrar para permanecer dentro da raiz. Então, A elevado a 7, eu separei, ó, A ao quadrado, A ao quadrado, A ao quadrado e A elevado a 1. Por quê? Porque se eu somar os expoentes, vai dar A elevado a 7, ó. 2, 4, 6, 7. Aí eu corto o que tem o A ao quadrado, boto ele para fora e fico com essa letra que sobrou dentro da minha raiz. Eu vou fazer isso para todas as questões. Ó, aqui, ó, eu tenho raiz cúbica de m elevado a 7. Se a raiz é cúbica, eu vou separar em grupos de 3 em 3. Então, 3, 3 e 1. Porque se eu somar o expoente, vai dar m elevado a 7. Na letra C, raiz quarta de m elevado a 7. Se é raiz quarta, esse m aqui eu vou separar em m elevado a quarta e vai sobrar m elevado ao cubo. Aí eu corto o que for igual e mantenho o que está dentro. Na letra D, raiz quinta de x elevado a 6. Aí eu separei o x elevado a quinta e ficou x elevado a 1. Na letra E, A é raiz sétima de A elevado a 9. Botei raiz sétima e sobrou então A ao quadrado. Aí a gente corta e vê o que sobrou. Aí o que vai acontecer com essa parte? Ó, vou virar aqui a página para a gente ver aqui em cima. Ó, na primeira, na letra A, eu cortei 3 letras A, botei elas para fora e fiquei com uma letra A aqui dentro. Se eu joguei 3 letras A para fora, então o que eu tenho do lado de fora é um A elevado ao cubo e quem ficou dentro? Raiz quadrada de A. A mesma coisa no B, ó. Cortei 2 letras M e fiquei com uma aqui dentro. Então, resposta final, m ao quadrado, porque eu botei 2 letras m para fora, raiz cúbica de m. Na letra C, cortei esse m elevado à quarta, botei para fora, e esse m elevado ao cubo permanece dentro da minha raiz. Então, ó, uma letra m para fora, raiz quarta de m elevado ao cubo. Na letra D, cortei esse x elevado à quinta aqui, então botei um x para fora e outro permaneceu dentro. Então, ficou x raiz quinta de x. Letra E, cortei uma letra A e a outra ficou aqui dentro. E lembrando que essa letra A está elevada ao quadrado. Então, ó, A raiz sétima de A ao quadrado. A mesma coisa na segunda metade, ó. Raiz quadrada de 7 elevado a 5. Então, eu separei, ó, 7 ao quadrado, 7 ao quadrado e 7 elevado a 1. Porque se eu somar o expoente, vai dar 5. Na letra G, 2, 2, 2, 2 e 2 elevado a 1. Porque se eu somar o expoente, vai dar 2 elevado a 9.
Na letra H, raiz cúbica, separei, ó, de 3, 3, 3 e botei esse 1 aqui. Porque se eu somar, vai dar 10. Ó, 3, 6, 9, 10. Na letra I, raiz quarta de 7 elevado a 9. Separei, ó, 4, 4 e expoente 1 aqui. Porque se eu somar, vai dar 7 elevado a 9. Na letra J, raiz quinta. Aí é 6 elevado a 5 e sobrou então 6 elevado ao cubo. Aí a gente corta o que foi igual e vê o que vai sobrar. Aí o que sobrou então? Aqui na letra F, eu corto dois números 7, botei eles dois para fora e fiquei com um aqui dentro. Então, é isso que sobra, ó. 7 ao quadrado, raiz quadrada de 7. 7 ao quadrado é igual a 49, então 49 raiz quadrada de 7. Na letra G. Na letra G, a gente corta, ó, 1, 2, 3, 4. A gente corta 4 números 2 e fica com 1 dentro da raiz. Então, a gente cortou 2 elevado à quarta, raiz quadrada de 2. 2 elevado à quarta é 16. Então, 16 raiz quadrada de 2. Ok? Na letra H, eu cortei 3 números 5 e permaneci com 1 dentro da raiz. Então, ó, 5 elevado ao cubo, raiz cúbica de 5. 5 elevado ao cubo dá 125. Então, 125 raiz cúbica de 5. Na letra J, cortei 2 números 7 e permaneci com 1 dentro da raiz. Então, fica 7 ao quadrado, raiz quarta de 7. 7 ao quadrado, 49. Então, 49 raiz quarta de 7. Na letra J, eu corto um número 6 e o outro permanece na raiz. Lembrando que quem permanece na raiz é 6 elevado ao cubo. Então, 6 raiz quinta de 6 elevado ao cubo. Então, 6 raiz quinta, aí eu resolvo. 6 elevado ao cubo, 216. Ok? Então, a número 1 fica dessa forma. A número 2 é do mesmo jeito, porém, a gente vai fazer isso com os números, com valores maiores. Na número 1, a gente tinha potências. Na número 1, a gente tinha potências. E na número 2, a gente vai fazer a mesma coisa, porém, a gente tem o valor aqui. Então, a gente vai fatorar primeiro, para depois a gente fazer o mesmo processo que a gente fez na número 1. Então, vamos lá, ó. Fatório radicando e simplifique os radicais. Raiz quadrada de 8. Aí, eu vou fatorar o 8. Fatorando o 8, a gente tem aparecendo o 2 3 vezes, porque é 2 elevado ao cubo, que vai dar 8. Então, eu separo aqui em um grupinho de 2, já que a minha raiz é quadrada. Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz na número 1. Então, aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 2 elevado a 1. Cortei o que tinha o mesmo índice com o expoente, aí eu boto esse para fora e esse permanece dentro. Então, 2 raiz quadrada de 2. 27, eu faço a mesma coisa. 27, mesma coisa que 3 elevado ao cubo. Só que como a raiz é quadrada, eu separei 3 ao quadrado vezes 3. Aí, esse que tem o expoente 2 eu boto para fora e o outro permanece aqui dentro. Então, 3 raiz quadrada de 3. Na letra C, raiz cúbica de 81. Se aqui é raiz cúbica, eu vou separar de 3 em 3. Então, aqui raiz cúbica de 81. Quando a gente fatora 81, na fatoração, o número 3 vai aparecer 4 vezes. Então, aqui eu tenho 3 elevado ao cubo vezes 3. Aí, esse que tem os mesmos números, a gente corta e põe para fora, e o outro permanece aqui dentro.
Então, 3 raiz cúbica de 3. Na letra D, raiz quarta de 32. Aí a gente vai fazer, ó, raiz quarta. O 32, se a gente fatorar ele por 2, vai aparecer o número 2 5 vezes. Então, aqui a gente tem, ó, raiz quarta de 2 elevado à quarta vezes 2. Porque 32 é a mesma coisa que 2 elevado à quinta. Então, se eu somar aqui, dá 2 elevado a 5. Corto o índice com o expoente, boto esse 2 para fora e esse permanece dentro. Então, 2 raiz quarta de 2. Letra E, 50. 50. Fatorando 50, a gente tem 2 e 5 ao quadrado. Aí, a gente vai colocar isso dentro da raiz, vamos cortar o 5 por causa do expoente dele, então o 5 vai para fora e o 2 permanece dentro da raiz. Letra F, raiz quadrada de 80. Aí, a gente vai fatorar o 80. 80, eu fatorei, ó. Fatorei, dividindo por 2, até chegar a 1. Lembrando que aqui, na fatoração, eu só posso usar números primos. 2, 3, 5, 7, 11, só números que dividem por 1 e por ele mesmo. Ok? Então, ó, 80 dividido por 2, 40, que divide por 2, 20, que divide por 2, 10, que divide por 2, 5, que dividido por 5 vai dar 1. Então, a gente vai separar de 2 em 2, já que é raiz quadrada. Então, 2 ao quadrado vezes 5. Então, é isso que a gente coloca aqui. 2 ao quadrado e 5. Cortei esses dois com o expoente 2. Fica 2 vezes 2 para fora, 2 vezes 2, 4. Então, 4 raiz quadrada de 5. Letra G, 12. 12 fatorado vai dar 2 ao quadrado e 3. Aí, o 2 ao quadrado a gente corta e põe para fora, já que é raiz quadrada, e o 3 permanece dentro. 18. 18 fatorado é a mesma coisa que 2 vezes 3 ao quadrado. O 3 ao quadrado eu corto e ponho para fora, então fica 3 raiz quadrada de 2. 50. 50 fatorado. O 50 fatorado, aqui eu tenho as outras fatorações, ó, fatoração do 12, fatoração do 18, fatoração do 12, ó, 12 dividido por 2, 6, que divide por 2, 3, que divide por 3, 1. Fatoração do 18, 18 dividido por 2, 9, que divide por 3, 3, que divide por 3, 1. Fatoração do 50, 50 dividido por 2, 25, que dividido por 5 vai dar 5, que dividido por 5 vai dar 1. Então, vai ser 2 vezes 5 ao quadrado. Então, vamos lá. 2 vezes 5 ao quadrado. 5 corto e ponho para fora e o 2 permanece dentro. Então, 5 raiz quadrada de 2. 72. 72 fatorado vai ser 2 ao quadrado vezes 2 vezes 3 ao quadrado. Quem está ao quadrado eu botei para fora, que é esse 2 e esse 3. Então, 2 vezes 3 para fora e o 2 permanece dentro. 2 vezes 3, 6, então 6 raiz quadrada de 2. Na letra K, 75. 75 fatorado vai ser 3 vezes 5 ao quadrado. O 5 boto para fora e o 3 permanece dentro. Então, 5 raiz quadrada de 3. Na letra L, 98. 98 fatorado vai ser 2 vezes 7 ao quadrado. O 7 botei para fora e o 2 permanece dentro. Então, 7 raiz quadrada de 2. 99 fatorado vai ser 3 ao quadrado vezes 11. Corta o 3 e o 11 permanece dentro. Então, 3 raiz quadrada de 11. 200. 200 fatorado vai ser 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado.
Quinta ao quadrado, cortei, botei para fora, que é 2 vezes 5, que vai dar 10. Então, 10 raiz quadrada de 2. O 98 aqui que eu tinha pulado, 98 fatorado vai ser 2 vezes 7 ao quadrado. O 7 ao quadrado botei para fora, então fica 7 raiz quadrada de 2, ok? Vamos fechar aqui, então, a primeira parte da correção.